Um carro pequeno, um carro prático e um carro de manutenção barata. Assim é o Fiat Mobi. E quando a gente encontra um seminovo como esse aqui, ano 2022, modelo 2023, é um carro bem interessante quando você está procurando uma coisa simples, racional e que vai custar pouco. Aqui na plataforma Eu Dirijo, você sabe, os carros que a gente te mostra, boa parte deles, se não todos eles, estão à venda. Com esse Fiat Mobi aqui não é diferente. Se você gostar desse carro, se você se interessar, quiser saber mais informações, você acessa eudirijo.com.br, vai lá na guia dos classificados e vai encontrar o anúncio desse Fiat Mobi. E também, se você quiser saber mais sobre carro, notícias, serviços, acessa eudirijo.com.br. Agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse pequeno Fiat. Na parte dianteira desse Fiat Mobi, a gente já tem o desenho mais atual, com essa grade com os elementos horizontais e o novo logo da Fiat. Esse é o logo mais atual. É assim que esse Fiat Mobi está saindo da fábrica hoje. Aqui na parte de baixo a gente também tem esse recorte aqui, exatamente nessa porção que surgiu no Fiat Mobi Way e já está presente aqui nesse modelo agora em toda a linha. Então esse é o desenho mais atual. A única diferença do Mobi 2024 é que aqui, onde vinha o alojamento do farol de neblina no Mobi Trekking, vai ficar instalado agora o DRL, que vai ser na mesma posição. No resto, esse carro continua igual. E a partir do ano modelo 2023, a gente tem aqui na chave apenas duas posições. Uma para deixar a luz baixa acionada, a outra para desligar todo o conjunto. Então não tem mais no Fiat Mobi aquele sistema que ligava só a lanterna. Ainda que a gente tenha a lâmpada da lanterna lá, ela não pode mais ligar sozinha, ela só liga junto com a luz baixa aqui na alavanca. A versão Trekking pode ser a mais interessante do Fiat Mobi, mas é a versão Like, esse aqui que a gente está te mostrando, que você vai encontrar com maior facilidade no mercado de usados. Por quê? Porque esse carro ele foi muito vendido para frotistas. Então, exatamente era essa a versão mais fácil de você encontrar e a que você vai ter acesso. Na lateral, a gente tem nesse carro aqui roda 014, esse aqui com pneus muito bons ainda. A calota desse carro não é original, ela já foi substituída. Aqui ela está com a calota com o desenho do Fiat Argo. Mas eu vou te dizer que essa aqui é mais bonita em relação ao modelo original. Desde a versão Like, ele já tem esses apliques aqui nos paralamas. E isso também está na versão Trekking. Mas ainda assim, nesse carro, a gente consegue aquele ar mais aventureiro que o pessoal mais gosta. Olhando ainda esse carro aqui pela lateral, e a gente até pode aproximar, temos o espelho retrovisor, que não tem pintura, assim como a maçaneta também não tem pintura. Mas aqui no meio da porta, a gente tem esse aplique preto. É um carro que tem um desenho simples, é um carro que tem um desenho compacto, mas que tudo isso facilita para você utilizar ele dentro da cidade e a gente vai ver quando for dirigir. Na parte de trás, aquele desenho característico do Mobi com toda a tampa do porta-malas em vidro. Mas antes de eu falar dela, eu quero te mostrar as lanternas com todos os elementos incandescentes e aqui esse para-choque que é maior. Mas aqui na parte inferior, uma vantagem. Esse aplique preto protege daquela encostadinha em objetos mais baixos, já que ele está mais saliente em relação ao conjunto. Para abrir o porta-malas aqui nessa versão Like, a gente só consegue fazer isso pela chave, colocando ela aqui na fechadura então do porta-malas. E aí, dentro desse compartimento, a gente vai ter aqui um porta-malas com 200 litros de capacidade. Sim, ele é um espaço pequeno, a gente já sabe disso, até porque estamos falando de um subcompacto. Mas olha, é um compartimento bastante profundo e que vai te atender para fazer as suas compras do dia a dia. Lógico que para viagens, aí sim ele pode ficar apertado, porque tem determinadas malas que não vão caber nesse compartimento. Mas a gente tem que lembrar que a proposta desse carro é ser um carro urbano. Agora, tem uma coisa bem interessante aqui nessa tampa do porta-malas. É todo o vidro e aqui eu tenho limpador e o desembaçador traseiro. Esse equipamento vem de série em todas as versões do Mobi, inclusive nessa aqui, que é a mais de entrada hoje. Na parte interior desse Fiat Mobi, a gente vê aqui, claro, uma sobreposição de plásticos e é aquele acabamento que a gente já espera
desse tipo de carro. Mas o que é legal nesse pequeno Fiat é exatamente a diferenciação de texturas, porque aqui a gente tem um tipo de textura, aqui em cima a gente tem outro, e nas portas, inclusive, a gente vê essa mesma sobreposição, essa mesma diferenciação de textura. Todos os materiais, como eu disse, são em plástico duro, mas tem coisas interessantes aqui e eu vou começar pela porta, porque os vidros dianteiros são elétricos e do tipo um toque, tanto para subir quanto para descer o vidro. Então você não precisa ficar segurando o botão cada vez que você vai fazer esse acionamento. A gente tem aqui nesse carro então uma direção hidráulica. Quando a gente compara com o Renault Kwid, que tem direção elétrica, por óbvio que esse aqui é mais pesado, com certeza, porque é um outro desenho. Mas ainda assim, o volante também é grande e o acesso aos comandos é facilitado, a gente vai ver isso quando estiver dirigindo. Tenho também nesse carro o computador de bordo, vou mostrar para vocês depois, e aqui um rádio que tem USB, é um rádio acessório. O ar-condicionado também está presente. Nesse dia de 40 graus aqui em Porto Alegre, a gente tem sim um ar-condicionado que gela, então tão logo eu ligo ele, eu já sinto ele fazendo a refrigeração. Nessa outra parte inferior, porta-copos, alavanca de mudança, mais um espaço para chave, mais um porta-copos aqui na parte de trás desse console aqui no centro dos bancos. Então, ainda que ele seja um carro básico, você tem amenidades aqui dentro. E se quiser trocar o rádio por uma central, tem as duas, né, os dois níveis, você consegue fazer isso. Quando a gente olha o cluster desse Fiat Mobi, a gente já vê algumas coisas que passaram a ser de série no ano modelo 2023. Primeiro, eu quero te mostrar que o acionamento do computador de bordo é feito pelas funções aqui na ponta da alavanca. Então, lá no painel, eu vou ter ali então a velocidade média, eu vou ter também o tempo de viagem, vou ter aqui a autonomia do carro com o combustível que ele tem no tanque de gasolina e tenho também o odômetro parcial. Volto aqui. E ainda nesse ano modelo 2023, a gente tem aqui também um sistema que controla a pressão dos pneus, então se um pneu estiver baixo, ele aparece nesse cantinho aqui, a indicação, e ainda eu consigo ter o limitador de velocidade, que vai me dar um alerta do limite de velocidade. Então, naquela função ali com aquele reloginho, eu venho aqui nesses controles e eu vou então para o menu, e ele aparece ali que está limitado em 110 km por hora, e aí eu posso fazer aqui a alternância para diminuir ou aumentar a velocidade limite. E tenho outras possibilidades aqui, ir para o menu do carro e fazer aqui outras alterações ou configurações aqui dentro desse painel. Então, ainda que estejamos falando de um cluster bastante simples e com esses instrumentos sobrepostos que não tem a melhor visualização, ele ganhou mais funções. A gente viu que esse Fiat Mobi tem os equipamentos essenciais no dia de hoje: ar-condicionado, vidros e travas elétricas e direção com assistência. Mas tem mais, a gente também tem aqui freio ABS mais os airbags dianteiros, que são equipamentos obrigatórios por lei, e também a gente vai ver aqui atrás outro detalhe que é bastante interessante, a gente vai poder acompanhar a partir de agora. A gente tem aqui nesse banco traseiro do Fiat Mobi, o cinto de segurança, ele é de 3 pontos para todos os ocupantes. Então, inclusive aqui na parte central, a gente tem condição de ter um cinto de 3 pontos para o ocupante do meio. Agora, não que você vá conseguir levar, claro, um quinto ocupante. Aqui você vai levar talvez uma criança ou vai ter, né, um pouco mais de dificuldade, porque o espaço é pequeno. Estamos falando de um carro que é um subcompacto, mas está aqui esse equipamento. Então, tem o cinto de 3 pontos também para os passageiros aqui atrás. E aqui na porta a gente já vê a mesma qualidade do plástico, sobreposição de materiais. O vidro de trás é manual. Pois bem, os bancos aqui, os dois estão mais ou menos na mesma posição. Aqui o do motorista programado para eu dirigir, eu que tenho 1,75 m. Ainda assim, a gente consegue uma movimentação relativa de pés. O único problema aqui no Fiat Mobi é que você fica com os joelhos aqui, as coxas um pouco mais elevadas e o assento não é tão comprido, exatamente porque ele tem menos espaço. Agora, não é um empecilho para que você tenha outras pessoas, né, um caroneiro, passageiros viajando aqui atrás. Encosto de cabeça também é em vírgula, então a gente não tem esse problema, a gente consegue ficar melhor acomodado. É claro que este carro vai ser ideal
para distâncias curtas, não é o carro pensado para fazer longas viagens, mas se você precisar, vai ter o espaço. E como a porta abre bastante, não é tão difícil do passageiro de trás conseguir sair aqui dessa parte do veículo. Eu acho que esse carro é bastante honesto para aquilo que ele se propõe. Embaixo do capô desse compacto da Fiat, a gente tem aqui aquele motor mais tradicional da Fiat. O Mobi não recebeu o motor Firefly, ou melhor, em outros tempos da vida dele, ele até já recebeu. Mas ao mesmo tempo, quando a Fiat resolveu posicionar esse carro na ponta mais acessível da sua gama, ela permaneceu apenas com o motor Fire Evo. É um motor de 4 cilindros, é um motor que tem comando de válvulas único e um acionamento nesse comando por correia dentada. Então você vai ter que ficar atento a essa manutenção da troca da correia dentada de tempos em tempos. Mas é algo programado, é algo que já está no plano de manutenção de um carro como esse. Fora isso, esse propulsor é muito confiável, ele é bastante robusto e é daqueles em que você encontra peças de reposição com muita facilidade e mais, encontra mecânicos, profissionais de mecânica bastante já aclimatados com esse propulsor. Então é muito tranquilo de você conseguir dar manutenção para um carro como esse, quando ele pedir manutenção. Porque tem relatos de carros como esse que viram 200 até 300 mil quilômetros em um motor Fiat Fire Evo que não tem problema nenhum. Agora a gente dá aquela nossa voltinha aqui com esse Fiat Mobi. Falei que a direção hidráulica é mais pesada, mas claro, quando a gente compara, por exemplo, com o seu próprio concorrente, que é o Renault Kwid, porque não é nada que destoe de uma direção hidráulica. E outra coisa, nesse dia aqui de 40 graus aqui em Porto Alegre, olha, o ar-condicionado gelando super bem, consegue nos deixar um pouco mais confortáveis agora aqui dentro do carro. Alinhamento do volante é interessante, símbolo da Fiat praticamente aqui na reta do meu nariz. Eu tenho acesso fácil para os comandos aqui do carro. E uma coisa que é legal é que, ainda que é um carro 1.0, ó, ele sobe o giro rápido e é nervosinho. É claro, não vai te entregar aquela aceleração absurda, né, de um motor 1.0 turbo. Mas aqui no Mobi a gente tem condição de rodar tranquilamente dentro da cidade. Não é aquele carro que vai te deixar na mão, por exemplo, para algum tipo de ultrapassagem ou alguma situação em que você vai passar aperto. Não. Claro, você vai ter que entender, né, a capacidade do carro, olha só, mas vira a esquina tranquilamente, quando você vira a esquina você acelera, ele vai retomar a velocidade, então é um carro muito tranquilo. Agora, claro, a suspensão desse carro é um pouquinho mais elevada, então, né, a gente sente um pouquinho mais dos trancos da rua aqui, né, ele transfere, ele copia um pouco mais, olha só, da ondulação, né, quando a gente passa em uma rua que não é de asfalto, ele passa, copia um pouco mais para cá para dentro. Mas é uma característica desse carro e que, se por um lado essa suspensão tem essa questão de passar para cá para dentro, essa imperfeição, ao mesmo tempo ela também consegue ser muito eficiente para superar obstáculo, para andar em buraco, pedra, enfim. E como a altura dele ela é um pouco mais alta, a gente aqui tem uma posição um pouquinho mais elevada de condução, não é aquele carro que te joga para baixo, é uma posição esportiva. E por isso, né, por essa altura mais elevada, a gente também não se sente intimidado na hora em que vai passar, por exemplo, em uma ondulação, em uma entrada de esquina, em um buraco, enfim. Não tem aquele receio de que ele vai raspar, por exemplo. No mais, esse carro aqui se mostra bastante preservado, é um carro com 65 mil quilômetros. Então é um carro que tem muita margem ainda para queimar em termos de mecânica e de confiabilidade. A gente sente aqui amortecedores firmes, a gente sente um conjunto de suspensão que não tem ruído, não tem grilo, não tem batida. Então é interessante aqui, ó, na embreagem perfeita também, consegue soltar a embreagem e acionar o pedal de novo de uma maneira muito tranquila e muito fácil. Então esse carro, ele efetivamente, para você rodar dentro da cidade, fazer serviços, coisas rápidas, ou para quem é profissional, para quem precisa do carro para trabalhar, é muito eficiente, muito interessante. E um outro detalhe é que você vai rodar com o Fiat Mobi geralmente com marchas mais altas. Você vai estar aqui de 40 para 50 e já vai poder acionar a quinta marcha. Por quê? Porque assim ele vai ser mais econômico. E aí
a gente vai conseguir boas médias de consumo. Tem relatos de profissionais aí, ou de pessoas que a gente sabe que tem esse carro, que chegam a fazer cerca de 12 a 13 km com litro rodando aqui dentro da cidade. Gostou desse Fiat Mobi? Então acessa aí eudirijo.com.br, vai lá no espaço dos classificados para você poder pegar os contatos e já então iniciar a sua negociação. Se você quiser saber mais sobre carro, também acessa eudirijo.com.br, porque a gente sempre tem toda semana aqui matérias novas no site e também um vídeo novo para te apresentar com alguns dos modelos que a gente ou está te disponibilizando para comprar ou ainda alguns dos nossos projetos. Esse Fiat Mobi é um carro muito racional, é um carro honesto naquilo que ele se propõe. E é exatamente por isso que é um bom candidato para quem quer algo simples e não quer se incomodar. Acesse aí eudirijo.com.br. Tchau!